pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que hora vocês estejam assistindo esse vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma proposta que eu fiz com o Google Maps para o sexto ano. O conteúdo do sexto ano de Geografia ele tem muito de explicar e mostrar para os alunos a diversidade, o que geralmente gera um conflito na sala de aula de Geografia. Por quê? O caminho pela memorização ele é muito usado, só que também muito desgastante, ainda mais nessa faixa etária. Com o EAD, com a pandemia, essa atividade foi desenvolvida agora no último bimestre de 2020, possibilitou que o uso dessas ferramentas, o uso de atividades como o Google Maps, para quê? Para que os alunos tenham contato com a diversidade do mundo, para que eles possam localizar no mapa e relacionar com as zonas térmicas, relacionar com o relevo, as variações de vegetação, conteúdos que eles já tinham visto nos outros bimestres. Então eu vou apresentar para vocês o roteiro de estudos que foi passado pelos alunos, um material, uma parte do vídeo em que eu dava orientação sobre a ferramenta e no final eu retomo falando de alguns pontos de observação que eu melhoraria numa próxima proposta, já que essa atividade ela é muito recente, ela foi desenvolvida agora e ainda está em elaboração, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no roteiro que foi feito para apresentar para os alunos. Então, olha só, pessoal, meu objetivo com essa atividade era consolidar os conteúdos sobre a formação dos objetos naturais na paisagem. Então, os alunos já tinham visto, a gente já tinha trabalhado os processos de formação de relevo, placas tectônicas, tectônica de placas, intemperismo e as questões relativas ao clima, solstício, equinócio, movimento de rotação, translação e zonas térmicas. E agora, usar as paisagens ou usar a descrição das paisagens vegetais para que os alunos pudessem associar uma coisa a outra, tá? Então, eu pedi para que eles formassem grupos de 3 a 4 alunos e escolher 4 cidades. Só que essas 4 cidades, elas teriam que atender a alguns critérios, tá? Primeiro, observar o tipo de vegetação original dessa cidade, 2 características dessa vegetação. Então, isso era a parte da pesquisa. Então, eles tinham que falar se era arbustiva, se perdia as folhas no inverno, se não perdia, dar exemplos de espécie, enfim, eles tinham que buscar 2 características dessa vegetação original. Falar informações do clima, temperatura e umidade ao longo do ano. Então, se a temperatura era estável, se ela variava muito, e se a umidade era estável, se ela variava muito. E uma foto dessa vegetação original daquela cidade. E aí, por que 4? Tá? Primeiro, eu usei as zonas térmicas como referência, zona polar, zona temperada e zona tropical. E os tipos de formação vegetal a partir da sua aparência. A gente está em aula de geografia, a gente não está em aula de biologia, Então, a forma, a aparência das vegetações é importante. Então, eu peguei aquela classificação geral, gramíneas, arbustivas e arbóreas, e pelo menos uma de cada zona térmica. Tá? Então você tinha que ter uma cidade localizada na zona térmica polar, que tem que ser vegetação de tundra, e aí vocês vão ver lá no vídeo que eu uso como exemplo a tundra, por quê? Porque a vegetação de tundra, ela não é nem gramínea, nem arbustiva, nem arbórea, É uma mistura, uma composição de musgos e líquens que emerge no verão. Então, por essa característica específica da tundra, eu falei, olha, vocês têm que pôr a tundra, mas eu usei como exemplo, lembrando que essa aula foi feita para o sexto ano, tá bom? Então, são alunos que ainda estão lidando e estão fazendo adaptação ao modelo, ao prosseguimento da sua vida, com diferentes professores, métodos científicos sendo introduzidos a isso, tá? Ao menos uma cidade da zona térmica tropical, uma da zona térmica temperada. Então, você tem uma cidade de cada zona térmica, polar, temperada e tropical. E aí, uma de domínio arbóreo. Então, a gente vai ter de domínios arbóreos as florestas tropicais e equatoriais, a floresta temperada e a taiga. Floresta tropical, só na zona térmica tropical. Floresta temperada, na zona temperada. E a taiga, ali no limite entre a zona temperada e a zona polar, mas pode ser considerado zona temperada. Uma, domínio arbustivo. Então, a gente tinha 2 opções, colocar ou a savana, que está nas zonas térmicas tropicais, ou colocar as estepes, tá? Que vão ter ali a formação. Perdão.
as steppes não, a vegetação mediterrânea na zona temperada, né? Se eu tivesse aquele negocinho lá de edição, já estaria feito aquele em branco. Não, né? O arbustivo, a vegetação mediterrânea na zona térmica temperada e as savanas da zona térmica tropical. E as gramíneas, que a gente aí sim vai ter a opção do que? São duas nas zonas temperadas. As pradarias e aí sim as steppes. Lembrando que a diferença de pradaria para steppe é a latitude, né? As pradarias estão na zona subtropical, o Brasil tem pradarias, é a região dos Pampas, e as steppes estão mais na área central das zonas térmicas, nas áreas intercontinentais. Eu dava dicas para eles de um PowerPoint que eu fiz, que eu não vou exibir, mas era um PowerPoint com mapas conceituais, organizando essas informações. Então, domínio vegetal por zona térmica e pelo menos 3 características dele, tá? O livro didático, que era o livro que a gente usava na época, Observatório de Geografia, um livro muito bom, mas que está ficando desatualizado. E o Geografia em Mapas, que é outro material que a gente utilizava, que eu utilizava nessa escola, tá bom? E aí, eu indicava outras videoaulas em que eu trabalhava zonas térmicas, principalmente, e relevo, tá? Então, esse aqui eram os objetivos de aprendizagem. Descrição adequada de um clima na zona térmica tropical, na zona temperada e na zona polar, quer dizer, colocar a temperatura e umidade de cada um deles. Lembrem-se que era uma atividade de síntese. Descrição da tundra, de uma vegetação arbórea, de uma arbustiva e de uma de gramínea. A identificação das imagens, então a imagem aqui ela é usada como representação, como tradicionalmente é usada na geografia, né? Não estamos analisando aí a produção da imagem, nada disso. A localização correta das zonas térmicas e o uso adequado da língua portuguesa nas legendas colocadas ali. O que é o interessante dessa atividade? A gente está trabalhando cartografia através do Google Maps, está expandindo a referência dos alunos em relação às paisagens naturais do planeta e trabalhando procedimentos de pesquisa. Então eu vou exibir para vocês agora como que eu falei do Google Maps e no final eu retomo com vocês com alguns comentários do que eu mudaria ou não nessa atividade para aplicação numa próxima, lembrando tratar-se de sexto ano. São problemas que vieram do trabalho com os alunos. Bom, então olha só, pessoal. Vocês vão abrir o seu Google Maps e aí como é que vocês fazem? Vocês vão digitar como aparece aqui, ó. Vocês podem colocar maps.google.com e entrar, tá? Ele vai abrir essa janela. O que é interessante para vocês fazerem, poderem salvar e não perderem? Vocês terem a sua conta conectada, tá? Então eu estou aqui na minha conta pessoal, gibo1979@gmail, né? É interessante que vocês tenham, ou use alguém do grupo que tenha uma conta Gmail, senão é fácil abrir, tá? Converse com as famílias de vocês para vocês poderem abrir o e-mail. E aí ele vai abrir essa janela aqui, tá? A minha abriu aqui próximo a Jundiaí, provavelmente a de vocês abra próximo aqui à cidade de São Paulo, tá bom? Que tá aqui, tá? Aonde eu tô mostrando. Aí o que vocês fazem? Vocês vão colocar, presta atenção aqui, ó, nesse listrado, vocês clicam aqui e aí vocês vêm aqui para baixo e coloquem seus lugares. Ele vai abrir essa janela daqui, tá bom? E aí vocês cliquem em mapas. Ao clicar em mapas, vão ter vários mapas salvos. E aí vocês põem criar mapa. E aí vocês põem um título, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou pôr trabalho de geografia. Tá? E aqui vocês podem colocar o nome dos componentes do grupo. Então, a Maria, o João, o Antônio e a Tereza. Tá? Todos vocês do sexto I. Tá bom? Põe salvar. Ele vai aparecer aqui. Vocês têm o Google Maps aqui. Tá? Eu sugiro, pessoal, que vocês coloquem na forma de satélite,
Espera aí que ele tá carregando. Aqui, ó. Fica melhor, eu prefiro, tá? Trabalhar nessa maneira, nessa forma de satélite, tá? E aí, o que vocês fazem? Ao editar o mapa, vocês clicam aqui em editar, tá? Vem aqui, ó, ele tem várias opções. Novo mapa, copiar mapa, abrir o mapa, mover para lixeira, incorporar meu site, exportar e imprimir. Tá? Só que eu vou começar pela tundra. Então, o que vocês vão fazer? Aquele endereço que eu coloquei lá na guia, que é uma página da Wikipédia, ela vai falar sobre o bioma da tundra. Tá? Vai dar uma explicação e aí eu vou pedir para vocês virem aqui, ele vai falar várias informações, vocês podem tirar. Ele dá várias cidades ou locais que tem a tundra. Não é fácil achar cidades na tundra, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês, porque é uma região muito fria. Então é um ambiente muito inóspito para o ser humano, é muito difícil para o ser humano ele sobreviver. O que vocês têm que tomar cuidado? Nessa página da Wikipédia, ele considera também áreas de tundra em zonas montanhosas, tá? Então, por exemplo, vai ter área de tundra na zona tropical, aqui no Peru, tá? Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para vocês uma área de tundra na área polar. Então, no caso, vocês vão achar onde? Isso, ó. Ushuaia, na Argentina, vai ser a região de tundra. Iqaluit, no Canadá, também vocês podem usar. Austrália está na zona tropical. Na Nortalik, na Groenlândia, né, que pertence à Dinamarca, é outro que vocês podem usar. Eureka, e no Nunavut, no Canadá, no norte do Canadá, é outra de tundra que vocês podem utilizar, outra cidade. Nuuk, na Groenlândia. Svalbard, na Noruega, também está na zona polar. Nor, na Groenlândia. E a base Esperança, na Antártida, que é uma base argentina. Tá? Então, vocês vêm aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar Nord, Groenlândia. Aqui apareceu. Então o meu mapa ele vai ser empurrado para lá, para a Groenlândia. Eu dou um zoom, tá? Então eu diminuo um pouco para poder enxergar. Vejam aqui, ó, que vai aparecer o quê? Ele pede para vocês colocarem e adicionarem ao mapa. No momento que vocês adicionarem ao mapa, vocês vão poder colocar e pintar ou editar e escrever coisas, tá? Então vocês vão colocar tundra. Tá? E aí vão colocar duas características da tundra. Então vou colocar que é formada por musgos e líquens e dura 3 meses ao ano na época do verão. E aí vocês podem colocar também o clima, que é polar, tá? E aí duas características de umidade e de temperatura, tá? Então vocês vão colocar que é um clima sempre úmido e sempre frio, por exemplo, no caso da tundra, tá bom? Aí vocês vêm aqui, ó, e podem colocar uma imagem, tá? Vocês podem tanto pesquisar, tá, as imagens ali, quanto colocar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Nord, Groenlândia e tundra, eu ponho pesquisar. E aí vão ter, olha, essas aqui, ó, tem imagens tanto dela coberta de gelo já no começo do inverno, quanto dela no período de verão. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, essa aqui do verão. E aí ele carregou a imagem. Tá? Se eu colocar salvar, aí o que vai aparecer? Ó? Ele vai ficar marcado. Então, quando eu for avaliar, essa imagem ela vai estar registrada aqui no mapa, tá bom? E aí é onde eu vou olhar e ver se vocês fizeram de maneira adequada. E aí vocês fazem a mesma coisa para todas as solicitações que eu fiz, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Então vocês podem pegar, por exemplo, o mapa de vegetação. E nesse mapa de vegetação, como esse que aparece, ó, vocês encontram floresta tropical.
E aí vocês colocam lá e vem uma cidade, peguem o Atlas de vocês e vão descobrir, por exemplo, Manaus ou Belém no Brasil, ou as cidades aqui da Índia, por exemplo, que vocês podem encontrar cidades de floresta tropical. Se vocês buscarem savana, vocês vão buscar aqui na África, no Brasil ou aqui na Austrália, tá? De vegetação arbustiva, tá? Florestas temperadas, aparece aqui na Europa, aparece nos Estados Unidos e Canadá, aparece aqui na China. A taiga, que é quase clima polar, tá bom? Ela tá bem na transição do clima temperado para o clima polar, tá? Vocês também podem usar como domínio arbóreo, tá bom? As savanas são domínio arbustivo e os campos, né, de regiões temperadas, que são as estepes e as pradarias, elas são domínios de gramíneas. Então vocês vão encontrar aqui na Rússia, no leste europeu, essa parte central da Ásia, na região central dos Estados Unidos, na região sul do Brasil, Argentina e Uruguai, né, norte da Argentina e Uruguai, vocês também encontram toda essa região aqui ao redor do deserto australiano, tá? Vocês também podem encontrar, tá? Então é isso. Eu vou retomar com vocês agora. E para vocês entregarem, como é que vocês fazem? Tá? Vocês vão vir aqui em compartilhar. E o que vocês têm que ter atentos? Essa parte de baixo do copiar link, ó, prestem atenção que está restrito. Então aqui vocês não conseguem mandar o link, mas vocês mudam aqui, ó, mudar para qualquer pessoa com link. Vocês vão clicar em copiar link, vem aqui no Edmodo, vem nas mensagens privadas, vocês me procuram, tá? Eu vou, por exemplo, pegar aqui, eu não consigo mandar para mim mesmo, mas eu posso mandar, por exemplo, para o professor Jean, tá? E aí eu chego, coloco aqui, ó, Giba, Jean, segue nosso trabalho. E aí, vocês mandam para mim o link, tá? Que aí eu vou abrir, ó. Na hora ele vai abrir e vai entrar na página que vocês colocaram, ó lá. O clique aqui na região da cidade de Nord e as inscrições que vocês colocaram ali para mim, tá bom? Bom, pessoal, então olha só. O que eu comentaria e o que eu mudaria numa próxima atividade pensando no 6º ano, tá? E essa é uma atividade que ela pode ser feita também no presencial, né? Ela foi feita, a maior parte, de forma síncrona, porque eu passava pelos grupos ali pelo Zoom, dividindo os grupos, o que daria para fazer tranquilamente em sala de aula e os alunos levariam para casa a parte da pesquisa e trabalhariam com os computadores na escola, tá bom? Primeiro, o que eu mudaria? Lá no vídeo eu falei, a forma de satélite é melhor. Do ponto de vista estético tá? Mas na hora que você transfere o Google Maps para satélite, ele dá um bug lá, não funciona direito, né? E o computador fica mais pesado. Então, dependendo da máquina do aluno, né, isso vai ser um problema. Então, melhor trabalhar no modo tradicional de mapa que ele coloca lá, tá? O outro ponto que eu coloquei, que eu já falei ali no começo, é a tundra, tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista da geografia, da biogeografia, da análise da paisagem, as formações vegetais, interessa olhar o aspecto da forma. Então, vegetações arbóreas, que são aquelas que têm mais umidade, vegetações arbustivas, que geralmente são aquelas que têm um período seco muito marcado durante o ano, e outro período um pouco mais úmido, e as vegetações de gramíneas, que estão associadas a climas mais secos, com mais vento e um solo mais arenoso, né? Geralmente as estepes e as pradarias no clima temperado, tá bom? O que acontece com a tundra? Ela foge disso. Então, por isso, aí vem o outro ponto que eu queria abordar, que é o quê? Por que 4 cidades? Exatamente por causa disso. Uma em que a paisagem seja dominada por árvores, outra que a paisagem seja dominada por arbustos, outra que seja dominada por gramíneas, mais as tundras. Então, por isso eu peguei 4 cidades. Os alunos, na hora de interpretar, boa parte entendeu as orientações, mas uma parte não. Tá? Então, eu colocaria no enunciado, numa próxima atividade, pelas tabelas, as possibilidades para os alunos escolherem. Tá? E aí eles puxariam dessa tabela e iriam para a pesquisa. Tá? Então, isso seria um cuidado didático que
que eu faria no caso de continuar trabalhando em EAD e ainda mais com turmas de sexto ano. Tá? E outro ponto que eu gostaria de colocar é o que? O ambiente virtual de aprendizagem. Lá no vídeo, o colégio em que foi aplicada essa atividade era um colégio que usava o ambiente virtual de aprendizagem do Edmodo. Tá? Então, a entrega da atividade ela era feita pela mensagem, mas de repente esse ambiente virtual de aprendizagem podia ser o Google Classroom, o Moodle, enfim, né, qualquer outro sistema aí que possa ser e que esteja disponível nos ambientes virtuais. Tá? O que é importante? É só passar o link. Um problema que os alunos tinham, o que era? Muitos não prestavam atenção no vídeo e não liberavam o link. Então, o que acontecia? Tinha que voltar, falava, olha, eu não tenho acesso, vocês têm que liberar. Mas aí é uma questão de falta de atenção, é só mandar voltar no vídeo, né, ou voltar a explicação em sala de aula, se tiver no presencial, que a coisa funciona, tá bom? Gostaram? Vejam os outros vídeos agora no final que vão aparecer, inscrevam-se no canal e deixem os seus comentários, opções, sugestões para as próximas atividades que a gente possa conversar sobre geografia e a descoberta desse mundo. Tchau, tchau. E cuidem-se para cuidar daqueles que vocês amam e para cuidar daqueles que são amados por outros.